Bom dia. Bom dia, Ciária. Bom dia, professora Patrícia. Bom, vamos começar esse bate-papo, né? Atendendo ao convite do primeiro encontro online de bacharelado em agroindústria, né? Nós somos convidadas para fazer parte de uma mesa que nós duas decidimos, né, Ciária, chamar de mesa, de bate-papo, né? Uma conversa mais informal entre eu e Ciária, com a temática a mulher nas ciências agrárias. Então, nós vamos falar das mulheres nas ciências agrárias, tá bom? Então, antecipadamente, a gente quer agradecer aqui a organização do evento, né, por ter nos convidado nessa modalidade que se expande agora com esse período emergencial de saúde que a gente vive no mundo, né? Que é um encontro online e que nos faz provocar, né? Que nos provoca formas de pensar como que a gente pode, enfim, discutir temáticas distintas das ciências e da sociedade, agora num novo formato, que é esse formato online. Então, pensando nesse formato online, né, que o evento se propôs e que acontecerá dessa forma, a gente pensou, eu e Ciara, né, em fazer assim, vamos gravar um bate-papo para a gente dialogar efetivamente com as pessoas que estão, né, vivenciando e experienciando esse evento. Então, antecipadamente, agradecemos, né, a equipe organizadora e iniciamos agora essa conversa, tá? Esperamos que seja produtiva e que sirva, né, para aquilo que vocês pensaram enquanto objetivo do encontro. Bom, então eu vou começar apresentando aqui, seguindo os ritos, né, de uma atividade acadêmica, apresentando a Ciária, né, a Ciária, que é servidora da Universidade Federal de Sergipe, né, técnica em assuntos educacionais, né, isso, Ciária, da Universidade Federal de Sergipe. Técnica agrônoma, engenheira agrônoma. Desculpa, técnica engenheira agrônoma, né, na universidade, e é minha orientanda de mestrado, ela é agrônoma e faz mestrado agora em antropologia, na Universidade também Federal de Sergipe, com o tema das mulheres nas ciências agrárias, né, e através do estudo de Ciara, ela está desenvolvendo uma pesquisa, né, que certamente se tornará referência na área das agrárias e dos estudos de gênero no Brasil, tá bom? Ciara, se você quiser, pode me apresentar também. Ok. Vamos a Bom palavra para você. dia. Bom dia, embora quem vá assistir será boa tarde, né, professora? Vai ser à tarde, mas a gente está aqui nas nossas casas para trazer um pouco as nossas partilhas, a nossa experiência, as nossas análises. E quero apresentar a professora Patrícia, que também é professora no campus Sertão, né? Ela que é pós-doutora em Ciências Humanas na Universidade Pablo Olavide, Espanha, né? Na Espanha. Doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fez o seu mestrado em Sociologia pela UFES, né? E tem atuado nas pesquisas em torno de mulheres, no grupo Chique-Chique, Pesquisa Chique-Chique, né, lotado aqui no campus do Sertão. Um prazer dividir esse momento, aprendermos juntas, trocarmos juntos aí. E o agradecimento à comissão que permite colocar neste evento importante, nesse debate, uma palestra sobre mulheres nas ciências agrárias. Perfeito. Professora, pensando nesse bate-papo, acho importante lhe ouvir em relação a como que se dá, né? Como é que dá essa inserção na temática das mulheres nas ciências agrárias? Como é que você adentra essa temática, assim, para Pronto, boa iniciar esse pergunta. bate-papo? Vamos lá. Veja, eu tenho trabalhado com o tema das mulheres nas ciências agrárias
pelo menos desde o ano de 2010, 2011, né, quando a gente aprova um projeto, tá, junto ao CNPq, com o tema, né, das vivências de mulheres assentadas, tanto no interior de Sergipe, do estado de Sergipe, quanto no interior do estado de Alagoas, né. Então, desde essa época que a gente trabalha com pesquisas relacionadas às experiências e às dificuldades, mas também às formas de resistências e as potencialidades que essas mulheres que vivem, né, no sertão e do sertão, que é uma pesquisa muito voltada para as mulheres sertanejas, né, como elas vivem e sobrevivem nesse espaço geográfico, nesse espaço cultural, nesse espaço social, né, nesse espaço econômico e político que é a vida, né, no campo, no sertão, enfim, quais as dificuldades que essas mulheres vivenciam, mas também quais as resistências que elas, né, constroem no seu cotidiano, né, para sobreviver no e do sertão, tá? Então, essa pesquisa ela foi feita em parceria com a professora Amanda Cristine, que é professora, inclusive, do campus de Bananeiras, da Universidade Federal da Paraíba, tá? E é uma pesquisa que nos aproximou muito dessa temática, tá? Das mulheres nas ciências e das mulheres, né, do campo. Pronto. A partir dessa pesquisa, a gente vai construindo, né, toda uma produção de conhecimento que a gente vai mapeando um pouco dessas dificuldades das mulheres, né, relacionadas sobretudo ao acesso às políticas públicas, né, sobretudo a questão das violências vivenciadas no seu cotidiano, né, como é que elas veem essas questões e como é que elas lidam com essas questões. Então, fruto dessa pesquisa, nós lançamos um livro, né, que em parceria com a professora Amanda, né, e esse livro, ele retrata um pouco dos resultados de pesquisa que a gente, né, tem. A partir daí, o que é que nós fizemos, né? Nós, todas os temas que pesquisamos envolvia a questão das mulheres camponesas, até que a gente entra no campus do Sertão, aqui da Universidade Federal de Sergipe, né, que é um campus que está situado no Alto Sertão, e que é um campus de ciências agrárias, né? Um campus que hoje tem 4 cursos: agroindústria, né? Bacharelado em agroindústria, zootecnia, engenharia agronômica, medicina veterinária. E aí a gente entra nesse campus no núcleo de educação. Ciária pode mais à frente falar um pouquinho mais, né, do que seria, de como se estrutura esse campus, em forma de metodologia, etc. E a gente entra como professora, eu entro como professora no campus, né, no núcleo de educação. Bom, eu sou da área das humanidades, tá? E já venho com esse trabalho, né, de estudo sobre mulheres camponesas, né? E nesse campus a gente estabelece o grupo de pesquisa, o Chique Chique, que é um grupo de pesquisa em gênero e sexualidade. Esse grupo começa a fazer algumas atividades, né? E aí a gente encontra também pessoas que estão interessadas em discutir a temática. Bom, num desses eventos que a gente faz, né, a Ciária, ela coordena uma mesa sobre mulheres, né, e aí ela se interessa também pela questão das mulheres nas ciências agrárias, e aí a gente começa a discutir mais efetivamente, do ponto de vista teórico, tá, como é que se estabelece, né, os estudos no Brasil e no mundo com a temática específica das mulheres nas ciências agrárias, tá? Então, a partir também dessa vivência no campus, a gente começa a observar, né, como se estabelece as socializações, quais são as dificuldades enfrentadas, né, como que as alunas, elas percorrem, né, os caminhos específicos para serem estudantes do campus de ciências agrárias, né? Como é essa relação entre meninas e meninos, a ida ao campo
de pesquisa ou de estudo, né, porque o nosso campus é um campus em metodologias ativas, né, como é estar no laboratório, mas ao mesmo tempo também estar no campo com agricultores e agricultoras, e professores e professoras e alunos sendo mulher. Então a gente vai, né, trabalhando todas essas perspectivas, né, observando, analisando, né, e elaborando alguns resultados. Então, esse vínculo com as mulheres nas ciências agrárias, né, é um vínculo que ele começa muito anteriormente, né, mas que ele se concretiza efetivamente quando a gente entra nesse campus, que é um campus das ciências agrárias, com uma discussão muito feminista, tá? Então, a gente entra enquanto grupo de pesquisa, levantando mesmo essas questões do que é ser mulher dentro de um campus, majoritariamente de ciências agrárias e com forte presença também masculina. Tá? E aí a gente, né, elabora essas percepções e essas observações e começa a refletir sobre elas. E aí entra a Ciária, né, que passa no mestrado em antropologia e que começa a desenvolver o seu projeto de pesquisa especialmente com a temática das mulheres nas ciências agrárias, tá? E aí, Ciara, ela pode nos falar um pouquinho como é que, né, a partir desse percurso que eu falo, como é que ela se encontra também com essa temática, né, Ciara? Por favor. Sim. Sim, essa temática, professora, ela vem muito de encontro com a minha vivência também, porque eu, né, como você me apresentou, eu sou engenheira agrônoma, e anterior a ser engenheira agrônoma, eu sou do campo, sou filha de agricultores, né? E ser filha de agricultores, assim, a grosso modo, não dá para falar de todos os agricultores, de todas as realidades, né? Mas, assim, a grosso modo, o campo ainda são os pais que definem um pouco essa dinâmica da nossa participação enquanto filhas, enquanto as nossas mães, quais espaços dentro da propriedade nós ocupamos, né? Então, essa divisão sexual do trabalho na propriedade, ela é um marco importante para nós, né? Enquanto jovens, enquanto mulheres, filhas de agricultores. Esse é um marco que eu queria destacar. E ao adentrar a graduação de agronomia, eu percebo que não vivenciei, após ter saído, faço essa leitura, não vivenciei essas discussões em torno da participação das mulheres. E gosto de colocar em mulheres, porque somos muitas, somos plurais, né? Somos de várias origens, rural, urbana, somos mulheres de várias cores, de várias orientações sexuais, então é pensar o quanto há uma complexidade em relação ao estar neste espaço das ciências agrárias, né? Esse marco eu queria deixar também, porque eu fiz agronomia na década de 90, era um outro contexto, não havia esse cenário muito propício de discussão em torno do gênero, né? E o gênero é uma questão que traz diversas interpretações, né? Várias leituras até deturpadas quando se pensa em ideologia de gênero, e encontrar na agronomia vários marcadores, vários episódios de desigualdade na relação que a gente estabelece com os colegas, com os professores, os nossos limites de participação, mas também o nosso potencial. Passou por mim, deixa marcas, mas a gente não conseguiu ter esse espaço de fala, de discussão. Então é interessante trazer disso. E quando eu chego, você me pergunta, como é que essa temática vem? Quando eu chego, em 2016, para assumir um cargo, né, via concurso público, numa universidade pública, e que vejo, assim, muitas mulheres, e que vejo mulheres de várias cores, de várias raças, várias idades, da oitava geração, aquilo me causa, assim, um impacto positivo, porque eu falei, nossa, na década de 90 esse cenário não foi possível.
né, nas universidades. Então, poder perceber que as mulheres estão adentrando os cursos das ciências agrárias é uma conquista muito importante, porque se coloca que há possibilidade de contribuição das mulheres em torno do saber, dos saberes, da produção de conhecimentos, né? Então, chega nesse momento, assim, e chega, como você diz, à medida que a gente adentra o chique-chique, né? Então, a temática, ela surge dessa forma. Eu acho que, na verdade, ela sempre esteve, né? Mas, assim, para a gente materializar, para a gente pensar em termos de uma pesquisa, de elaborar melhor isso, ela se dá a partir dessa motivação que eu apresento a vocês. Muito bem, Ciária. Eu acho que você fala em algumas coisas muito interessantes, que é justamente tentar marcar, né, um pouco esse espaço de fala e de discussão tão necessário dentro das ciências agrárias, quando a gente trabalha a questão de gênero, né? Eu acho que das experiências que nós duas temos no campus do Sertão, né, que é um campus que traz esses 4 cursos que eu já citei, mas que traz o curso da agroindústria, né? A gente pensar, sobretudo, como é esse lugar de fala e esse lugar de posição que estudantes e docentes ocupam nesse espaço, né? Eu acho que um pouco que a gente quer passar nessa mesa é justamente pensar isso, né? Quais são as especificidades, né? Desses cursos, quais são os posicionamentos, quais são as reivindicações das nossas estudantes e dos nossos estudantes. Pensar que quando a gente está discutindo essas questões de gênero, a gente está realmente discutindo do ponto de vista relacional, a gente não está falando só de mulheres, a gente também está falando de homens, né? Então, qual o posicionamento dessas mulheres e desses meninos dentro das ciências agrárias, né? Quais são essas dificuldades? Eu acho que você fala um pouco, né, dessa entrada, desse encontro com a educação, quando você é mulher do campo, né? Quando você é mulher que atua nas ciências agrárias, como é lidar especialmente, né, com essa relação entre campo e universidade, enfim, quais são essas dificuldades? Se você puder falar um pouquinho desse lugar de fala, a partir também daquilo que você já traz dos seus estudos, né? Mostrar um pouquinho como são essas experiências que a gente tem tido lá no Campus do Sertão, com as meninas alunas, com as docentes, né, com as mulheres, com professores, enfim, né? Quais são essas lutas e essas resistências e essas potencialidades? O que é que a gente está mostrando, né? Como é ser mulher dentro das ciências agrárias, construindo essas ciências agrárias. E a primeira questão que eu quero levantar aqui é que pensar num debate em torno das mulheres nas ciências agrárias não é uma temática só de mulheres, não é uma temática só de feministas, mas compreender que, seja nos espaços de socialização, nas festas que fazemos enquanto estudantes, seja nos espaços de laboratório, nos espaços de formação, nas viagens que são realizadas, há uma interação, há relações sociais marcadas por uma cultura que delimita, que tem delimitado ao longo dos tempos, que espaço as mulheres e homens ocupam, não é? Se pensarmos em especial na agroindústria, é pensar que são cursos, são áreas que têm uma grande presença das mulheres, né? E o ter presença de mulheres sinaliza para pensar nas questões que ficam no plano simbólico, que ficam de uma forma naturalizada, e que este lugar de fala, né, essa expressão, ter este espaço de nos colocar é importante, e este olhar atento para desnaturalizar algumas práticas, algumas falas que são naturalizadas, desmitificar isso, é importante para a gente compreender o que essa fala quer dizer, o que o silêncio quer dizer, né? Eu fico pensando, quando nós falamos assim, é preciso ressignificar a recepção de calouros e calouras na universidade.
Por quê? Porque teve uma prática no passado e hoje tem vários grupos repensando essas acolhidas de calouros, no sentido assim, de que tiveram muitas práticas que desqualificaram as mulheres nessa acolhida. Imagina uma adolescente, uma jovem de 17 anos, entrando num universo que é novo de que forma ela é acolhida? De que forma esse corpo é marcado, né? Pensar nas festas, né? Repensar que muitas das mulheres deixam de ir nas festas enquanto espaço importante de socialização, de troca e de aprendizado, porque fica com medo de ser violentada, de colocarem algo na bebida. E é uma discussão que não só trata das festas universitárias. São festas de uma forma geral, mas também está presente nos cursos, na vida universitária, né? Mas pensar também nas viagens, por exemplo. Quantas das colegas, quantas das meninas, das estudantes, deixam de ir para essa troca de saberes nos congressos, porque os pais ou os maridos, os namorados não permitem. Então, como é que a gente, enquanto está imerso aí na vida universitária, nos cursos de ciências agrárias, como é que nós podemos fortalecer uma discussão em torno disso para quebrar este olhar cristalizado em relação aos espaços e autonomia dos corpos, dos nossos corpos nesses espaços? Sem falar quando se pensa em bolsistas que vão desenvolver pesquisas em campo, coletas em campo, o que significa a gente olhar mesmo, né, enquanto homens, enquanto mulheres, o que significa um medo cristalizado da violência, dos nossos corpos serem violados quando a gente vai fazer um experimento numa fazenda. Pensar nos limites e na falta de oportunidades que são desiguais quando pensa que uma mulher precisa dirigir. Numa cultura em que é oportunizado muito mais os homens terem acesso aos carros, se a gente pensar num paralelo, numa intersecção com a classe, que as mulheres estudantes ou profissionais da classe trabalhadora têm mais dificuldade de tirar a carteira de habilitação. E eu quero trazer isso como uma marca importante, porque, assim, agora é muito recente eu estar como profissional das ciências agrárias, né, num cargo privilegiado, digamos assim, porque nós temos uma grande massa de trabalhadores das ciências agrárias, de profissionais das ciências agrárias desempregados, ou no subemprego. Mas, assim, eu estive também em outros espaços, né, de trabalho, em prefeitura, no governo do estado, em movimentos sociais. E pensar que nestes espaços, quantas de nós mulheres não temos galgar um determinado trabalho porque não tínhamos carteira de habilitação. A ponto de, em determinados espaços em que fui trabalhar, né, existia uma política de incentivo à carteira de habilitação como uma forma de que as trabalhadoras das ciências agrárias, as agrônomas, as veterinárias ou tecnistas, pudessem, e entre outras, engenheiras e tudo mais, pudesse ter direito a disputar um espaço. Então, havia meio que uma cota para possibilitar as mulheres adentrarem nas autoescolas para tirarem carteira de habilitação. Então, a gente está falando de coisas palpáveis, assim, e é preciso exemplificar para que o outro tenha essa sensibilidade que não é uma questão só de feminista, são questões que perpassam as nossas vidas enquanto estudantes. Então, esse espaço de reflexão, como esse congresso, né, esse encontro de pensar nessas minúcias, nessas questões sutis, mas também explícitas, porque isso vai perpassar a vida profissional de todos nós, não só na condição de estudantes agora, mas depois também nós vamos lidar com isso.
vão lidar com uma situação, por exemplo, de ir a campo e perguntarem: teu marido deixa? Teu marido deixa você vir sozinho com um colega? E aí? A gente está falando um cenário de 2021, de 2020, 2018. Quantas mulheres estão deixando de ter oportunidade de trabalho porque não tem autonomia sobre as suas escolhas profissionais? Porque está atrelado, e isso é também voltado para os homens pensarem, mas, acima de tudo, a gente pensar sobre a autonomia dos nossos corpos, das nossas escolhas. É preciso que o outro permita que você vá a campo, né? Quantas mulheres deixam de ir, ou preferem ir com colegas, se protegem, vamos só nós duas? E na entrelinha está uma questão de um debate, de uma discussão, ou de uma falta de autonomia no ambiente doméstico, né? Porque o namorado aparenta esse controle a partir de uma relação de ciúme, a partir de uma ameaça, né? Então, desculpe me interromper, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar nessa sua fala tão importante, né? Que é justamente esse espaço de autonomia, né? E de conquista e de resistência que nós, mulheres, nas ciências e nas ciências agrárias, estamos o tempo todo, né, lutando. Então, é uma luta que é cotidiana, né? Você fala muito desses exemplos relacionados também aos pais, né, aos namorados, mas a gente encontra isso também dentro da universidade com os professores, né? Às vezes o professor que prefere o aluno do sexo masculino, né, seja para ser bolsista de pesquisa ou de extensão ou monitor, né, porque é um aluno que ele não teria problema em relação a essa questão da violência se precisar ir para o campo, né? Então, existe, às vezes, também uma escolha muito fundamentada nessa questão do gênero, né? A menina, ela, nessa concepção, né, ela não teria essa autonomia, né? Ou é necessário ter esse cuidado porque ela é mulher. Ao mesmo tempo, a gente percebe, né, que as mulheres elas estão produzindo muito dentro das universidades, né? Ciência, né? Elas estão produzindo ciências, elas estão fazendo atividade de extensão, né? Então é um paradoxo muito bom, né? Eu acho que a gente traz justamente essa coisa, essa questão de que a gente precisa, a gente ao mesmo tempo que a gente está, né, resistindo e ratificando a importância, né, do espaço de trabalho nosso, né, das mulheres, né, nessa luta constante, né, a gente está mostrando o seguinte, que através dessa luta constante a gente está o quê? Olha, tem todas as dificuldades, mas a gente está aí produzindo, né? Então eu acho que esse é um recado que a gente quer deixar aqui para as meninas e os meninos, né? Os espaços, eles devem ser iguais para todos e todas e todes, né? Então, as pessoas, elas precisam ressignificar essa cultura que a gente tem, né? De que mulher deve ocupar determinado espaço e homem determinado espaço. Não, as mulheres, elas podem estar aonde elas quiserem. Ótimo. Né? Elas são tão capazes, né, quanto os meninos. E não é a questão da força física que determina isso, como a gente aprende, né? Não é a questão de que o homem tem que estar no espaço público e a mulher no espaço privado. Não. O que a gente precisa é de quê? É de respeito, né, à condição humana, ao ser mulher, né, nesse contexto de produção de conhecimento. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, Ciara, dessa produção de conhecimento, que apesar dessas dificuldades que a gente aponta e que a gente observa no nosso cotidiano, né, de que a gente precisa sim, e a gente precisa, né, Ciara, enquanto professora, a gente está o tempo todo dizendo, nós estamos aqui, nós queremos ser respeitadas e nós estamos produzindo. Você é a mesma coisa, né, como técnica, como agrônoma, a gente precisa estar sempre ratificando esse tipo de, né, de ideia que, no século XXI a gente nem precisaria mais fazer isso,
mas estamos, né? Perfeito. E as estudantes, assim, acho que o nosso encontro, o Chique, o nosso grupo, né? A gente tem feito um trabalho dentro do Campo Sertão para justamente ressignificar esse tipo de ideia, né? É mostrar para os nossos colegas professores e professoras, os estudantes, as estudantes, né? Que a gente está aí, sim, né, brigando por esse espaço, conquistando esse espaço e produzindo conhecimento. Então, me fala um pouquinho dessa produção do conhecimento que você encontra na sua pesquisa, Ciara. Então, vou falar muito rapidamente, porque a gente está encerrando, né? Um minutinho. Já estamos, eu não É, estou porque nós começamos. Então, tem muita contribuição dada. Perfeito isso. Tanto em termo numérico, que as mulheres na agroindústria elas são maioria, quanto também em termos de contribuição à pesquisa, né? E também, professora, desconstruindo estes olhares cristalizados. Eu acho que o fato de estar construindo e mostrando assim com muita qualidade de trabalho é um marco muito importante, né? Porque tem transformado esse ambiente acadêmico, esse ambiente do trabalho, e tem, acima de tudo, inspirado novas mulheres a perceberem essa dimensão da riqueza e do potencial que as mulheres têm. Eu acho que a mensagem assim, final nesse dia de hoje é isso, é a gente olhar que apesar de tudo, existem muitas contribuições em termos, por exemplo, no Campo Sertão, nessa pesquisa que realizamos, o que temos? Metade da pesquisa do campo está com as mulheres professoras. Eu acho isso fantástico, que apesar de tudo isso que a gente levanta, mas é um espaço de resistência, é um espaço de contribuição à ciência do país, ao desenvolvimento do país. Eu queria deixar isso como um ponto de reflexão. Eu acho que hoje é mais uma pincelada mesmo, para a gente pensar enquanto esse espaço que é nosso de direito e que é nosso de conquista. Também, junto com os homens, né? É isso, né? É um espaço de aprendizados mútuos, homens e mulheres. Eu queria, então, como eu estou gravando, as suas considerações para a gente poder encerrar este momento. Ciara passou super rápido, né? Passou rápido. Eu acho que estudantes né, os alunos e alunas, estudantes do curso de Agroindústria do Sertão e da Paraíba, né? Acho que o recado que a gente quer deixar para vocês é justamente isso, ó. As mulheres, elas podem estar onde elas quiserem estar dentro das ciências agrárias, tá? A luta, ela é cotidiana, ela é diária, né? A gente precisa, sim, infelizmente, né, ainda estar trabalhando e tratando desses assuntos, né? Da importância das nossas vivências, das nossas experiências, das nossas lutas, né? Para conquistarmos e garantirmos esse espaço de trabalho, de produção de conhecimento dentro da universidade, tá bom? Então, assim, eu acho que o recado que a gente quer deixar para vocês aqui é que nós estamos juntas e irmanadas nesse processo de conquista mesmo, e de dizer o seguinte, ó, nós estamos, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano, seja em relação às violências, seja em relação a não ocuparmos ainda espaços, né, como é que eu diria, de direção, de governo, né, de política, né, ainda, né, precisamos muito conquistar esse espaço. Apesar disso, dentro da universidade, nas ciências agrárias, né, nós estamos, sim, conquistando muitos espaços e produzindo muito conhecimento. E essa temática relacionada às mulheres nas ciências agrárias, ela precisa estar presente em todos os campos, em todas as áreas. Ela, como bem fala Ciara, ela não é uma temática das feministas, né, das mulheres, ela é uma temática de mulheres e de homens, né? Porque uma sociedade igualitária, é uma sociedade que considera, né, os direitos de mulheres e homens de forma
equânime, né, e equitativa e igual, enfim, etc. Bom, só para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que eu queria só mostrar o livro que eu produzi junto com a professora Amanda, né, que é Mulheres do Campus, não sei se vocês conseguem ver, Identidades, Políticas Públicas e Gênero. Eu queria mandar um livro desse para vocês sortearem aí, não sei como é que pode ser feito, depois vocês podem entrar, né, em contato comigo e a gente pode encaminhar. Dizer que nós estamos muito satisfeitas de participar desse momento e que estamos, assim, super abertas ao debate, né, e ao diálogo. Como essa é uma fala gravada, a gente perde muito nessa conversa, né, nesse debate que poderia ser proporcionado. Mas que estamos super à disposição de vocês e, mais uma vez, parabenizar a equipe organizadora, tá? Que esse tema seja um tema que venha em outros eventos, em outros congressos, né, que hoje a gente esteja só inaugurando esse momento desse primeiro encontro de vocês. Acho que é isso. E agradeço. Muito obrigada. Bom evento a todos e todas.